Bom dia a todos e todas. Que a paz esteja no coração de cada ser humano presente neste lindo local. Bom, para quem não me conhece, meu nome é Francisco Benedetti, eu moro aqui em Itu. Faz 7 anos que eu fui ao Centro Espírita Jesus em Salto. Foi aí que eu conheci o Espiritismo. Até então eu não conhecia e tinha muito preconceito, né, a respeito do Espiritismo e de outras religiões. E a partir daí a gente vem estudando, né, procurando se reformar, fazer a reforma íntima. Teve gente falando de reforma íntima aqui já? Né? Reforma íntima é um tema novo? Então estamos aí tentando, né? Ou seja, eu sou um espírita meio novo, né? Tenho muita coisa ainda para aprender. Ainda fico na dúvida se era para eu estar aqui segurando um microfone e falando, mas a espiritualidade falou, vai lá. Eu sou professor de matemática. E aí uma das coisas de matemática que eu aprendi bastante é quando eu tive que dar aula daquilo, né? Porque não é porque eu gosto de matemática, eu sou professor de matemática, que eu sempre fui bom de matemática. Não. Aliás, eu tenho alunos aqui, né? Ó, a Ivone, dei aula para a Ivone, dei aula para a Tereza. Dei aula para mais gente aqui ou não? Não. Lore, dei aula para você? Não. Você lembra de mim ou não? Lembro. Então. Lembra de mim, né? Lembro. É a terceira vez que eu venho aqui, gente. Só a terceira. Só não venho mais porque eu tenho bastante tarefa lá no outro também, mas 1 ano e meio para aposentar como professor, daí eu vou ter mais tempo, né? Para me reformar. Muito bem, então, muito obrigado, muito obrigado. Eu já cheguei dando trabalho na questão tecnológica e o tema, né, para a gente bater papo é sobre esperança. Eu estava falando sobre ser professor, né, e realmente muitas vezes algum assunto que eu não dominava muito, quando eu tive que dar aula daquilo, aí eu fiquei melhor no assunto. Por quê? Porque daí eu tenho que me organizar, né? Isso é até psicanalítico também, né? Eu tenho que organizar meus pensamentos para que eu possa transmitir alguma coisa correta. Aqui eu estou bem à vontade, porque se eu falar alguma coisa errada, depois, né, eu vou ser corrigido, né, e complementado e tal. Então estou bem à vontade. Muito bem, esperança, tende por capacete a esperança, é uma expressão de Paulo de Tarso, né? Esse é o nosso tema para brincar hoje e que já começaste a falar da esperança, né? Muito bom. E a citação é: mas nós que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo-nos da couraça da fé e do amor e tendo por capacete a esperança na salvação. Quando se fala que nós somos do dia, é uma responsabilidade forte que nos é conclamada. Nós que somos do bem, essa que é a ideia, né? São várias metáforas, né, que Paulo usa, Emmanuel usa. E aí, já que nós temos que vestir o capacete da esperança, vamos começar por ele, né? Capacete. Olha quanto tipo. Tem de motoqueiro. Esse segundo aí do que é aí? Ciclista? Ciclista. Tem outro de ciclista ali. Hã? Aquilo, o de baixo ali é de algum esporte que eu não lembro. Hóquei. São vários, né? Talvez na época de Paulo de Tarso os capacetes fossem um pouco diferentes. Porém, a função é a mesma, né? Função é a mesma. Hélio! Ai, que vergonha, gente. O Hélio eu assisti o evangelho do Hélio, tão bonito, tão cheio de coisa. Agora, ele está vendo o meu, agora estou com vergonha. Olha só, seja lá qual for a época do capacete, a função é a mesma, né? Qual que é a função do capacete? Proteger. Proteger o quê? Proteger a cabeça? A cabeça. Dentro da cabeça tem o cérebro. E o cérebro é responsável pelos
pensamentos, né? Então, é uma analogia, é uma metáfora, é um jeito de falar, né? Veja que nós todos aqui não estamos com um capacete físico, né? Mas é uma metáfora utilizada para indicar que nós temos que proteger os nossos pensamentos. É fácil? Não é fácil. Em qualquer época, né, da civilização, a gente tem dificuldades dessa proteção. Aqui você tem, veja só, vamos falar da palavra esperança agora. Então nós temos que proteger o nosso pensamento, né? A palavra esperança, no dicionário, ela tem algumas definições. Confiança de algo bom vai acontecer, crença de quem espera que seu desejo se torne realidade. Tem um sentido figurado também, algo ou alguém que é alvo de alguma expectativa. Se Deus quiser, o Marcelo vai emprestar aquele dinheirinho que eu estou precisando. Que se relaciona com algo ilusório, hipotético, utópico. Estou com a esperança de ganhar na loteria. Primeiro que é bem difícil, né? Segundo que tem que apostar, né? Se eu não for lá na lotérica fazer o joguinho lá, não... Mas é difícil, hein? Probabilidade, hein? O que nós temos que pegar mais hoje é o último item ali, ó, virtude, né? Então, esperança é uma das virtudes que está naquela lista de virtudes que temos que trabalhar durante a nossa reforma íntima. E já que eu sou professor de matemática, aí ó, tá vendo? Você perguntou, ele perguntou antes de ver. Vai ter equação aí hoje ou não? Uma possível equação que dá para a gente complementar, né? A esperança é um conceito bastante amplo, né? Dentro da esperança, a gente tem confiança em Deus, fé no dia a dia, paciência. Nossa, essa é uma que me pega, viu, gente? Nossa. Frases que eu já escutei. Fátima, você vai gostar dessa. Você é professor? Nossa, lidar com esses jovens não é fácil, né? O senhor tem outra função? Você é só professor? Tem essa também. Você é professor ou trabalha? Você trabalha? Já ouvi isso aí. Mas essa aqui é boa. Nossa, você é professor? Então você tem bastante paciência, né? Porque esses jovens aí, hoje em dia... E aí eu todo... Vaidade, orgulho, né? Não, eu sou bastante paciente. É só pegar eu dirigindo aqui, gente, na Floriano Peixoto, querendo passar ali naquele sinal verde, e o carro da frente dá aquela seguradinha. Aí você vai ver como eu tenho paciência. Não é fácil, não. Então, resignação. A coisa está dando errado, né? Resignação, acabei de ver um exemplo aqui. Mas deu certo. Eu já tinha... né? Isso é resignação. O negócio não está dando certo, mas está lá, tentando mais uma vez, tentando de novo. Resiliência, né? É outra palavra que podia estar aí. Resistência ao pessimismo. Às vezes eu tenho a sensação de que eu sou invigilante, não tenha dúvida que a gente é invigilante, né? Muitas vezes a gente se pega na invigilância, mas é incrível como na maioria das vezes não percebo, né? Dá a impressão que eu levantei e falei assim... Deixa eu ver do que eu vou reclamar hoje. Tá quente, hein? Se tá quente, é porque tá quente. Choveu, tudo molhado. Então temos que ter uma resistência ao pessimismo, uma disciplina para orar e vigiar, né? Então a esperança ela tem esse jeitão, né? De uma composição de vários outros fatores. Textos que envolvem, né, o tema da esperança, nós temos vários, né? Então de Emmanuel tem muitos. O Espírito da Verdade tem esta frase aqui. Aí se eu me pego num dia depois de 7, 8 aulas, deitado na cama, 11h23 da noite, né? E abro o livro
com esse texto bonito e vou ler. Quer ver? Ó. O solo frutifica sempre que ajudado pelo cultivador. Usa, pois, o arado com que o Senhor te enriquece as mãos, trabalhando a leira que te cabe, com firmeza e esperança, na certeza de que a colheita farta coroar-te-á os esforços, cada vez mais, desde que te permaneças apoiado no propósito seguro de corresponder ao programa de trabalho que o Pai te reserva na oficina da luz, em busca da alegria inalterável. Se eu leio isso deitado na cama, às 11h23, cansado, eu já vou achar que eu fiz a minha oração final e pof, durmo com o livro, né, colado no nariz. Mas veja, é uma frase, isso porque é uma frase, né? Se a gente pegar cada pedacinho, tem tanta coisa. Olha só, o solo frutifica sempre que ajudado pelo cultivador. É como se eu entendesse assim: meu filho, milagre não existe. Se mexa, não fique esperando. Tá? Então, não fica olhando ali para a terra, esperando a coisa crescer, ainda dá fruto gostoso e bonito. Vamos trabalhar, né? Então a gente tem que ir em busca. Não adianta ficar só esperando ali, né? É o que eu entendo nesse começo de frase. Usa, pois, o arado com que o Senhor te enriquece as mãos. O que é arado? Arado, o que é isso? É alguma coisa de agricultura, não é? Aquele negócio cheio de rodela assim que vai abrindo a terra, deixando a terra mais fofinha, para que ela fique areada e própria para o cultivo, não é isso? Esse é o arado. Usa o arado com que o Senhor te enriquece as mãos. Em outras palavras, você tem dons, todos nós aqui temos muitos dons, então vamos usar, e não deixar o dom paradinho ali, ou usar o dom só para si mesmo. Vamos passar esse dom para os outros. Vamos usar o arado que você tem nas mãos, com você, trabalhando a leira que te cabe, trabalhando onde você estiver. O ano que vem eu vou trabalhar lá e vou fazer tal coisa. Não, eu não estou fazendo nada pelos outros hoje, né? Eu preciso fazer caridade. Mas o ano que vem, é o ano que vem, é quando eu for não sei aonde, semana que vem vou te visitar, e falo que a semana que vem eu vou e não vou, e fica passando para depois. O importante é o agora, aqui, com o que você tem nas mãos, com o que você pode fazer. Não fiquemos esperando uma caridade, fazer uma caridade espetaculosa, grandiosa. A caridade está num sorriso, né? A caridade está num sorriso, num bom dia, em tantas coisas pequenas, aparentemente pequenas, né? Num abraço, na certeza que a colheita farta vai te coroar os esforços. Sim, a gente é louco por recompensa, né? Quem que não gosta de uma recompensa? Então, mas a gente tem a recompensa, nós vamos ter, mas tem que merecer e tem que ter paciência para entender que a recompensa que a gente quer nem sempre é a recompensa que a gente precisa, né? Então a paciência de deixar para a espiritualidade ver o que eu preciso como um espírito em evolução. Ai meu Deus, eu bati no microfone, está funcionando ainda? Cada vez mais, esse cada vez mais é um pouquinho por dia, né? Não dá para fazer um prédio num dia só. Olha só que bacana, nessa figurinha aqui, antiga, eu não sei se dá para perceber, mas a plateia está para lá, certo? O malabarista está de frente para a plateia, né? Então a plateia está vendo, né, o malabarista fazer a coisa com toda a perfeição. Mas olha quanto prato quebrado tem para trás.
Ou seja, quantos insucessos ele teve. Imagine a persistência, outra palavra boa, né? A persistência que ele teve para poder chegar nesse momento, né? E estar ali, fazendo um trabalho bem feito. Então, eu acho que todos nós podemos nos colocar nessa situação, né? De um espírito em evolução, que faz bastante coisa errada, né? Eu que o diga, mas tu não pode desanimar. No livro Palavras de Vida Eterna, vem a palavra confiança, né, que está junto com a esperança. Temos que lembrar que após a ventania vem a brisa, após a tempestade vem as estrelas, após a poda vem os galhos. Nossa, gente, eu tenho um pouco de vergonha de contar isso, mas eu vou contar. A primeira vez que eu fui podar os hibiscos do meu jardim. O Luiz sabe, né, que eu sou. Falei, não é possível, está errado isso. Imagina, eu vou cortar, vai estragar, plantei tão bonito. Que eu apertava a tesoura de poda assim, ó. Estou matando minhas filhas. E para que é a poda? A poda é para justamente fazer com que a planta cresça mais e mais forte. É assim que a gente faz com nossos filhos também, né? Se a gente deixa os filhos nossos fazerem o que quiser, eles vão crescer que nem um hibisco molão, né? Fácil de quebrar com o vento, não é mesmo? Fácil de quebrar com as provas que nós temos na vida. Talvez por isso que a gente tenha tantos adolescentes sofrendo bastante. O Hélio falou isso outro dia, né? Então, a gente tem que sempre lembrar que depois da tempestade vem a bonança, né? Então, temos fases difíceis que atravessamos, mas temos que manter a esperança, alimentar a esperança em Deus, né? Contar com Jesus, com os nossos amigos espirituais para continuar em frente. Isso me fez lembrar também o Rio Grande do Sul, né? A notícia dessa semana, que no Rio Grande do Sul abriram de novo os aeroportos para voos turísticos. Então você imagina a alegria dos comerciantes ou de todas as pessoas que moram lá no sul, né? E que vivem do turismo. Então você imagina quanta esperança eles tiveram que alimentar até agora, diante de tudo que aconteceu lá, né? Esperança. E olha só, ainda mesmo que o mal te golpeie transitoriamente o coração, recorda os bens que te compõem a riqueza e a esperança, o trabalho e o amor. Rejubila-te, buscando a frente, vai em frente. O Luiz, posso contar da Lica? O Luiz me deu um ensinamento bom essa semana. Choveu, quando foi? Faz 2 semanas, acho. Choveu, né? 2 semanas, choveu e tal. Minha cachorra, ela chama Lica. Ela foi lá no quintal, enquanto eu estava tomando banho, fez uma cavoqueira lá, mexeu no barro e subiu, entrou na casa, subiu até meu quarto alegremente, com aquela cara de cachorro alegre, né? Sujando tudo de barro. Eu, como bom espírita, tinha que falar assim: ô minha fraterna, querida irmã, filha de Deus, não pode fazer isso, dá trabalho para o papai. Acho que não foi bem isso que eu falei, mas tudo bem. Beleza, né, e tal, né? Beleza, né? Aí depois conversando com o Luiz, Luiz, você não sabe o que a Lica fez hoje? Nossa, fez isso, subiu até meu quarto, toda sujeira. Aí o Luiz falou assim, pode contar, Luiz? O Luiz falou assim para mim: Chico, fique tranquilo. Na mesma chuva, eu tive que ir até a casa da minha mãe, porque lá algum problema deu no esgoto, subiu o esgoto para a casa inteira, 3 cachorros. Foi pior ainda, tá vendo? E eu reclamando de umas patinhas sujas. Então aquilo, você percebe que às vezes até aquilo que a gente chama de mal, né? O mal te golpeie, não é nem mal,
Meu, umas patinhas sujas de barro e eu todo... com tanto problema pior, né? E podia ser muito mais pior, porque se eu voltar no item anterior e lembrar do Rio Grande do Sul, meu Deus do céu, eu tenho que ir lá e dar um beijo. Ai, que legal, eu tenho que agradecer ela de ter sujado, suje mais, suja o tapete agora. Não é mesmo? Olha o que é isso. Então a gente tem que lembrar, né, da parte boa. A boa parte. A boa parte é uma expressão evangélica também, né, que merece um evangelho só para isso. Então é assim, tem a parte, eu pulei uma aqui, ó. Encara os obstáculos de ânimo firme e estampa o otimismo em tua alma, para que não fuja aos teus próprios compromissos perante a vida. Porque o pessimismo faz isso. O olhar para a coisa ruim faz isso. Abaixa a nossa vibração, né? Não adianta ficar esperando que espíritos elevados cheguem perto de nós, com a gente ali vibrando negativamente e olhando só a parte ruim das coisas, né? Então, eu sei que é fácil falar, mas a gente tem que cultivar o otimismo. A gente tem que ser forte. Por isso que o tema é capacete. Veja que capacete é uma coisa que lembra luta, não é verdade? Lembra luta, não é uma coisa assim passiva, tranquilo, tal. Não, é algo forte. Pessimismo é veneno. Então cabe a nós, né? Veja aqui você tem essa figurinha, é muito famosa, né? Muito conhecida, ela rodou bastante, pelo menos na minha mão já rodou bastante. Veja, eles estão no mesmo barco, eles estão no mesmo ônibus, automóvel, eles estão no mesmo caminho, mas cabe a cada um de nós ver onde privilegiar o olhar, né? Vou privilegiar a parte boa da vida ou vou ficar no pessimismo? E devagar, não é... Olha o Chico aqui, ó, Chico. De hoje para amanhã, acho que vou ficar parecido com ele. Só o primeiro nome aqui. Não é de hoje para amanhã, né, gente? Então, né, a luta é diária. Olha lá, falei da força, né? Não é touca nem chapéu, é capacete mesmo. Isso não sou eu que estou falando, está lá no Fonte Viva, lição 94, uma liçãozinha bacana por dia, uma folha, né? É um alimento fantástico, né, para fazer vivificar a esperança que tem em cada um de nós. Alguma leitura, né, que seja bem edificante. Primeira parte eu já falei ali, né? Eu vou prosseguir aí um pouquinho. Aqui tem o desenho do cérebro e do coração, né? Então, o capacete para proteger o pensamento seria algo mais racional. A gente tem que trabalhar racionalmente na proteção contra aquelas coisas, né, que não nos fazem muito bem, para que o coração também fique protegido. Os sentimentos, né? E tem algum momento, em algum lugar que está escrito, né, que aquela metáfora aí das duas asas, né? O voo não se dá com uma asa só, precisamos de duas, né? A razão e o sentimento. Aqui, olha só, deixa eu agora pensar o seguinte: coisas que podem atrapalhar a nossa esperança. Por exemplo, excesso de felicidade. O que é isso? Excesso de felicidade, Ivone? Vai atrapalhar, né? É que assim, algumas coisas, aí cada um de nós tem que fazer uma reflexão para ver o que te rouba energia no dia a dia, tá? E às vezes são coisas muito pequenas. Eu acho que esse aparelho aqui tem potencialidades fantásticas. O Hélio falou isso aqui outro dia. Mas também, né, potencialidades para um lado e para o outro. Então, gente, eu estou pensando em sair desse mundo aqui. Eu acho que eu vou entrar no mundo das redes sociais. Sei lá, Facebook, Instagram. Porque lá, todo mundo é feliz ali, gente. Ninguém tira foto, uma selfie chorando assim. A não ser que seja para, né,
fazer algum tipo de promoção pessoal, né? Então, estou lá, eu pensando, puxa vida, meu pai e minha mãe se separaram, né? Briguei com meu filho, tá um para cada lado, e aí eu vou lá nas redes sociais e vejo aquelas fotos de famílias felizes. Isso me gera sofrimento, né? Eu sou louco para viajar para a Europa, né? Eu quero conhecer países e tal, é uma coisa que eu quero muito. Aí eu vou lá e vejo as fotos dos meus amigos no Facebook, tudo viajando, e eu aqui viajando para Porto Feliz, meu amigo lá na Itália, meus amigos na Alemanha, eu vou em Rafar. Aí eu vou lá, fico vendo isso, a turma na festa, e aí isso vai me deixando para baixo. Veja, é um problema isso aqui, porque a coisa piora se eu ficar alimentando a inveja, né? Eu fico sentindo inveja e prejudicando a mim, né? E mandando más energias. Então tem que tomar cuidado com as tijoladas que podem vir na nossa cabeça se ela estiver sem capacete. Né? Então a tijolada da inveja, da vaidade, do orgulho, né? E elas podem vir por redes sociais, pela TV. Então, os tijolos ali, ó. O celular, né? Como eu falei, computador, as redes sociais, a impaciência, já falei dela, né? A perda de foco, né? Muitas vezes a gente perde o foco naquilo que a gente sabe que precisa fazer. E coisas que vão alimentar negatividade. Alguns programas de televisão que passam uns 5 e meia, 6 da tarde. Pai que matou filho, tio que deu tiro na sobrinha, para não falar mais coisas piores. E notícia ruim, prédio desabando. Só notícia ruim. Meu Deus, com todo respeito, gente, será que eu vou atrair energias positivas, espíritos bons, coisa boa, assistindo programas desse tipo? Mas Chico, eu preciso ficar antenado com as notícias. Então, mas veja qual é a dose de notícia que você precisa, qual é a dose que você tem necessidade e qual que é a dose que vai te pôr para baixo, tá? Então, é muito comum em casa, ou com amigos, alguém fala assim, você viu que está acontecendo tal coisa? Eu falei, vi, mas eu não entrei na notícia para ver, eu só vi que aconteceu, mas não sei detalhes. Porque eu me conheço em alguns aspectos, gente. Tem uma parte minha que eu conheço. Tem coisa que eu fico muito impressionado. Então, certas desgraças, mesmo as cenas do Rio Grande do Sul, algumas pessoas iam falar para mim, você viu, né? Ou eu falava que vi, para mudar logo de assunto, ou eu falava, gente, eu não vi. Porque eu fico muito impressionado, aí eu fico dias esquisito. Eu sou assim, tá? Então cada um de nós tem que ver o ponto que pega, ou os pontos que pega, para fugir dessa energia negativa. Lógico, gente, ao invés de eu ficar horas assistindo aquelas cenas tristes lá do Rio Grande do Sul, o que é melhor fazer? Orar por aquelas pessoas, procurar vibrar, pensar nelas, aqui no meu pensamento, pensar nelas com um sorriso, com luz, é melhor do que ficar assistindo, né, essas cenas todas. Como que está o tempo, hein? Eu me perdi agora. Olha lá, vamos tomar remédio. Vamos lá para as vitaminas para combater esses inimigos da esperança. Então o esforço contra o pessimismo, desânimo, maledicência, né? Às vezes é irresistível falar mal de alguém para alguém, né? Ai, como é gostoso. Eu sou espírita, mas essa aqui eu não vou perdoar. A gente atrai muita coisa ruim nessa hora, né? A gente afasta os nossos amigos ali. Claro que isso não é uma regra, né? O nosso mentor está sempre com a gente ali e tal, mas tentando nos intuir para coisa boa. A caridade, essa nem preciso falar, né? Reforma a caridade nos mais diversos tipos. Lembre-se, desde aquele sorriso, desde aquele bom dia, né?
Até para a pessoa que eu não gosto, talvez principalmente para a pessoa que você não gosta, né? Aquela que a gente não se dá muito bem. Reforma íntima, como a gente comentou também, o evangelho no lar, não precisa ser esse nome, momento de oração que você faça, que você se disponha, né, a se reunir com aquela quantidade enorme de amigos espirituais que a gente tem. Oração, prece, né? Orai e vigiai. O que é aquele ILJ? ILJ. É aqui? Então, se esta é a sua casa de oração, aquela que você vem todo sábado, então tem sábado que a cama parece que está exercendo uma energia magnética e segurando você ali. Vença essa energia que está querendo deixar você na cama. Estou brincando, né? Brincando, mas não tanto, porque pode não ser a cama, pode ser outra coisa. Pode ser uma desculpa boa, né? Eu tenho que levar o tio da sobrinha da minha cunhada lá naquele lugar lá. Mas você pode levar depois, então primeiro vem aqui, né? Então a casa de oração é um lugar onde você também vem. Todos nós estamos aqui hoje tomando uma bela de uma vitamina, é ou não é? Uma bela vitamina de esperança. E por último, para a gente partir aí para o final, conhecer e reconhecer exemplos em que a esperança pulsa, vibra, existe. Olha, estou arrepiado. Olha, esses exemplos de esperança que a gente tem aqui, não é? Esses são exemplos, né, que a gente tira o chapéu, tira o capacete, tira tudo, né? E a gente tem exemplos no dia a dia para observar, né? Aí você tem profissões, aqui eu coloquei assim, puxa, quantos profissionais trabalham alimentados por esperança? Puxei a sardinha para minha brasa porque eu pus uma professora lá, tá vendo? Pus uma professora. Médicos, missionários, bombeiros, essa época de queimadas que a gente teve. Nossa, você imagina o coração dos bombeiros. Imagine o que tem de energia ali, falando no sentido figurado, né? Não só profissões, mas casos, dificuldades, né? Quem é portador de necessidades especiais, olha o sorriso bonito daquele menino ali. Não é uma foto de uma esperança? Parece meio aleatório, talvez seja mesmo, né? Aqui à sua direita, você tem cristãos protegendo muçulmanos. Sabe de quem? Da polícia. Isso aconteceu no Egito, 2011, né? É porque naquele horário os muçulmanos precisavam fazer uma oração. Faz parte da religião deles. Todas as religiões têm que ser respeitadas. E os cristãos estão protegendo contra ataque de uma possível polícia que poderia fazer alguma coisa de mal ali, tá? É lógico que tem um monte de história por trás disso, tá? Nem domino a área. Sou professor de matemática. Fazer igual meus alunos de alguns cursos. Eu sou de humanas. Para tentar dar uma amenizada na matemática. À sua esquerda é George McLaurin, década de 40 ou 50 nos Estados Unidos, né, com um racismo assim fortíssimo. Não deixaram ele fazer mestrado em história. Não deixaram. Ele pacientemente pegou a lei, entrou na justiça, lutou, até conseguir uma vaga para fazer o mestrado dele. E aí, esse homem tinha ou não tinha esperança no coração? Né? E ainda assim colocaram, vocês estão vendo, colocaram o George separado dos outros alunos. Ele está para cá, a classe toda está para lá, e ele está para cá. E continuou. Não ficou reclamando, não deu tiro, não foi bater, não pegou cadeira, tá lá, tranquilão.
Eu choro fácil, tá? Olha o sorriso dessa mulher. Olha a esperança que você enxerga nessa foto. Isso aqui é no estado de São Paulo, dia 19 agora, gente. Tá? Há 2 anos, a bailarina Marina Habib foi diagnosticada com encefalite autoimune. E ela luta para voltar a dançar. Ela quer voltar a dançar. Não? Tem esperança ali ou não? E como? Né? Olha que sorriso lindo, gente. Será que aquele vídeo vai? É um vídeo meio antigo. Não sei, acho que alguns de vocês vão lembrar. Em 1984, teve a Olimpíada de Los Angeles, né? E aí teve a maratona. A maratona, todo mundo lembra qual é o comprimento da distância da maratona, não é? 42? 195? 142 tinha que passar na frente da sua excelência. 42 quilômetros, 190, ixi, né? E a última volta costuma ser dada no estádio, né? E em 1994 eu tinha 13 anos, e aí eu vendo isso, né? Eu nem lembro quem ganhou a prova, para você ver, né, o nível de importância que a gente pode dar para certas coisas. O que marcou a minha vida e com certeza de muita gente, é a cena dessa corredora, Gabrielle Anderson, né? A luta dela para terminar a prova. My big worry was the heat and the humidity. You just try to put it aside and just concentrate on your race. My head and everything was still functioning. I knew where I had to go, and through dehydration, your body cramps up. I kind of told myself, tried to keep running, tried to stay upright. My muscles just didn't respond. I knew if I would stop or sit down, that would be the end of it. I just was determined to make it to that finish line. A espiritualidade é incrível, né? Então o som não sair é de propósito, senão eu desabo e que talvez não consiga terminar. A gente ia chorar. Exatamente, não vamos chorar tanto, né? Vamos lá. Portanto, apenas mais uns exemplos, né? Então foram vários exemplos aí que a gente ficou pensando em trazer, né? Mas o exemplo maior, né? O exemplo maior que temos que mencionar é o de Jesus, né? Jesus é um sinônimo de esperança, e essa daqui, gente, particularmente é uma citação em São Mateus, é uma citação que me deixa muito tranquilo e feliz. Olha só: qual é o homem dentre vós que dá uma pedra a seu filho quando ele lhe pede um pão? Ou se ele pede um peixe, vai te dar uma serpente? Se, pois, sendo maus como sois, sabeis dar coisas boas a seus filhos, com quanto mais forte razão o vosso Pai, que está nos céus, dará os verdadeiros bens àqueles que lhes pedem. Eu tenho a minha... Vocês viram que eu sou ituano mesmo, né? Leite quente, dá dor no dente, né? Então, no meu caipirês, eu falaria assim, ó: Deus está falando assim comigo, ó, você ruinzinho do jeito que é, você consegue fazer coisa boa, né? Então imagina o Senhor Deus, imagina Jesus mesmo, Ele, né? O quanto eles podem fazer por nós, né?
É uma frase para manter a nossa esperança, né? Então, Jesus é o nosso grande exemplo de esperança. O último exemplo, essa não preciso, porque também é outra coisa que me é marcante. Eu desconfio, gente, que o meu espírito estava na época de Jesus, tá? Porque essa também é uma história que emociona. Vocês se lembram essa gravura aí, ela lembra alguma passagem de Jesus para vocês ou não? É a mulher, né, que toca as vestes de Jesus e ela é curada, né? Também é um grande exemplo de esperança, de fé, não é verdade? A história é que ela tinha uma hemorragia que não passava. Eu fico pensando naquela época, gente, porque hoje nós temos muitas coisas ruins que acontecem e que a gente fica sabendo ou que a gente vivencia e vê, né? Agora, naquela época, a civilização era mais rude ainda. Então, imagina para uma mulher com esse tipo de problema, como ela devia ser hostilizada, né? Uma mulher, ela não conseguia vencer a hemorragia. Então, esse livro aqui, ó, ele se chama Alguém Me Tocou. É um livro muito, muito interessante, né? O nome do livro é uma referência a esse momento, né? E como nesse caso eu não consigo contar essa história, o melhor é ler. Eu vou ler como último exemplo para a gente encerrar essa parte. Jesus caminhava espremido entre a multidão, e aquela mulher enferma e desesperada, mas ardente na fé, foi ao encontro do mestre, e sem que ele visse, tocou a barra de sua roupa, e imediatamente o sangue parou de escorrer. Jesus afirmou que alguém o havia tocado, pois sentiu que dele se desprendeu uma força, um poder. 12 anos de sofrimento foram liquidados em talvez não mais do que 12 segundos de contato com Jesus. Ela se apresentou a ele e lhe contou a razão pela qual havia tocado suas vestes e como havia sido logo curada. E o mestre afirmou: minha filha, você sarou porque teve fé. Vá em paz. Então, é um último exemplo dessa parte que eu acho maravilhoso, né? E eu também fico emocionado quando eu cito essa passagem. Eu tenho a sensação de que eu estava por lá e talvez eu fosse um dos caras que hostilizasse a mulher. Talvez é isso. Estou brincando, gente, mas a mensagem ela é muito forte, muito bonita, né? E é isso. As palavras que eu tinha para falar são essas. Eu gosto sempre de terminar aí com uma imagem como essa. Aí eu faço um convite a vocês, que a gente possa, dentro dessa imagem, sempre lembrar, Jesus está caminhando. Nessa imagem Jesus está de costas, né? Posso fazer uma coisinha no final agora? Eu vou pedir para vocês fecharem os olhos. Olhem essa imagem e fechem os olhos. Imagine-se você chegando até Jesus nessa cena, alcançando Jesus e olhando para Jesus frente a frente, face a face. Jesus, muito obrigado por tudo que sou, por tudo que tenho, por tudo que faço. Ajudai-me, Jesus, a ter forças para alimentar a minha esperança. Me ajudai a ser melhor a cada dia. Muito obrigado, Jesus. Agora dê um abraço em Jesus. Graças a Deus. Gente, muito obrigado pela paciência de terem me ouvido,
Peço desculpas se eu cometi algum erro, engano, né? Estou em evolução. Qualquer coisa eu estou na desculpa, estou em evolução, né? Um grande abraço a todos vocês e a gente vai se encontrando várias vezes aí. Muito obrigado, viu?